Certo, Vinícius. Você me explicou um pouquinho aí já sobre a diferença da inferência frequentista, que você chama de inferência clássica, e da inferência bayesiana. Mas eu gostaria que você entrasse um pouquinho mais em detalhes e formalizasse mais a coisa. Beleza. Então vamos colocar lado a lado a ideia de frequentista ou de clássica e de bayesiana. Na ideia frequentista, como eu já falei para vocês, θ é fixo, mas desconhecido. Eu não tenho o conhecimento de θ. O que eu votei aí é o conhecimento do estimador de θ. Quando você coleta uma amostra e assume que ela tem distribuição normal, você precisa, a partir dessa amostra, estimar μ e σ2. Mas você não tem o conhecimento de μ e o conhecimento de σ2. O que você vai fazer é inferir, a partir da sua amostra coletada, que o seu μ e σ2, que são os seus parâmetros de interesse, tem esse valor. No caso da bayesiana, θ é uma quantidade incerta. Nesse caso, θ é aleatório. E nesse caso, θ pode ser chamada de uma variável aleatória. No caso frequentista, eu tenho que a minha variável aleatória x, por exemplo, a altura dos indivíduos, é uma variável aleatória e que x, a variável aleatória, segue uma distribuição normal com média μ e variância σ2. No caso da bayesiana, θ, que é o parâmetro de uma distribuição, pode assumir também uma distribuição de probabilidade. Tá? Então, essa é a chave da questão para entender a diferença entre frequentista e bayesiana. Na frequentista, a aleatoriedade está nos dados, enquanto que na bayesiana a incerteza está sobre a distribuição de θ. Ora, se eu posso concentrar a incerteza sobre o parâmetro de interesse a ser estimado, vai ser melhor para mim do que deixar a aleatoriedade apenas nos dados. Tá, Vinícius, se é tão bom assim, por que todo mundo não usa bayesiana? A gente vai entender mais na frente. Tem uma complexidade numérica, tem uma complexidade com relação à estimação, é necessário muito cálculo. Cálculo não falo da disciplina cálculo, mas cálculo de integrais, né? Por isso que o apoio computacional aqui é tão importante, tá? Então, muitas vezes, escolhe-se uma visão frequentista ou às vezes uma visão não paramétrica do que escolher uma visão bayesiana por isso. E também, como vocês vão ter ideia, ao finalizar o curso, que vocês vão ter um pouquinho do entendimento de que, nossa, é verdade, agora entendi por que poucos usam bayesiana. Porque poucos têm coragem de entrar nessa área. Seguindo, a frequentista ela tem foco em estimador, em intervalo de confiança, em teste de hipótese, enquanto que a bayesiana a ideia é atualizar o conhecimento a cada nova observação. Você tem uma crença inicial de que seu parâmetro, não sei, segue uma distribuição uniforme 0,1, por exemplo, coleta os dados e atualiza essa informação, essa crença que você tinha inicialmente, para ter uma informação a posteriori. Nesse caso da frequentista, a probabilidade é uma frequência de longo prazo, enquanto que na bayesiana a probabilidade é vista como um grau de crença, que nós vamos entender um pouquinho mais à frente. Então, qual a diferença prática aqui? Na frequentista, o nosso interesse é qual é o melhor estimador de θ. E no bayesiano, a ideia é qual é a distribuição plausível de θ, dado o que eu sabia antes de observar e o que eu observei agora. Quando a gente está estudando um pouquinho lá de inferência clássica, a gente sempre é interessado, tá? O estimador de x barra, que é a média amostral, é somatório de xi sobre n. E aí nós vamos avaliar as propriedades desse estimador. Ah, esse estimador é consistente? Esse estimador é um blue, né, com variância mínima? Esse estimador é não viciado? Então nós estamos interessados em diversas características e propriedades desse estimador. Na bayesiana nós também estamos interessados, mas o foco maior aqui é na atualização da crença. Então nesse caso, como eu já falei para vocês, o intervalo de confiança frequentista, e não confundam a ideia de o meu θ pode variar, por isso eu posso utilizar por exemplo, um intervalo de confiança frequentista. Não.
como eu falei para vocês, no intervalo de confiança frequentista, não é que o θ está no intervalo de 95% de probabilidade. Na verdade, é que se eu coletar uma amostra e construir um intervalo, coletar outra amostra e construir um intervalo, coletar outra amostra e construir um intervalo, e construir 100 intervalos com base em cada amostra distinta, em 95% desses intervalos o valor do θ vai estar inserido aí. Então veja que o θ é sempre o mesmo, θ chapéu no caso, na inferência frequentista. O intervalo é que varia. Na inferência bayesiana, a ideia é que o parâmetro é que está variando. Então, o intervalo credível bayesiano afirma diretamente que a probabilidade de θ estar entre A e B, dado os dados observados, é 95%. Que é uma interpretação que não existe na inferência clássica. E uma observação importante, essas abordagens, embora distintas, embora quase iguais no início, né, que a gente já viu, e começam a ficar um pouco mais distintas ao longo do tempo que a gente vai apresentando novos conceitos, elas não são abordagens inimigas. Porque quando a gente tem grandes amostras, é muito comum a gente produzir resultados numericamente próximos. Tá? A diferença está na forma como a gente está interpretando, como é o caso dos intervalos de confiança. Além disso, na ideia da incorporação do conhecimento prévio e da forma de comunicar a incerteza. Lembre-se que na clássica, na frequentista, nós temos a aleatoriedade nos dados, enquanto que na bayesiana a gente joga o parâmetro θ para ser uma variável aleatória.